Boa noite, pessoal. Então, voltando a falar a respeito do avivamento, mais uma história de avivamento que eu quero trazer para vocês. Essa história aconteceu mais recentemente, aproximadamente 31 anos atrás, e ela se passou na Romênia. A Romênia, naquela época, vivia um regime ditatorial. Havia um presidente, era um político que havia sido levantado e assumido a presidência no ano de 1974. Ele se chamava Nicolau Ceausescu, ou Nicolás Ceausescu, né, como quiserem. E no ano de 1989, esse ditador, ele perseguia a Igreja de Cristo. Ele não permitia que funcionassem igrejas, então a igreja tinha que ter os seus cultos, os seus encontros de oração nas casas. E foi então que ele descobriu sobre um pastor que havia na cidade onde ele morava, que em casa ele continuava cuidando das suas ovelhas, ministrando a palavra e tal. Então ele fez um plano para arrancar esse pastor dessa cidade e expulsá-lo dali. A princípio seria isso. Porém, Deus fez algo extraordinário nessa época. O povo da igreja naquela cidade não passavam de 80, 100 pessoas. E eles ficaram sabendo deste plano desse presidente, e a igreja então se reuniu e fizeram um cerco. Eles rodearam a casa desse pastor, fizeram um cordão humano. Melhor falando, foi isso, um cordão humano para impedir que a polícia exclusiva do presidente, que se chamava Securitar, o nome dessa polícia, que eles pudessem invadir a casa desse pastor. E foi então que, no meio de toda essa confusão, uma menina assembleiana foi tomada pelo Espírito Santo e ela saiu no meio daquele povo nas ruas e ela gritava, né? Deus existe, Deus existe, a liberdade, a liberdade. E ela não parava de repetir isso. Então, o que aconteceu foi que, através dessa ação de Deus, aquilo foi tomado pelo povo de Deus como um hino. E, muito bem, a polícia então recuou, não retirou esse pastor de lá e tudo ficou calmo por alguns dias. Só que, aproximadamente uns 10 dias depois desse fato, desse primeiro fato, o país inteiro foi tomando conhecimento do que tinha acontecido. Não me perguntem como, porque isso eu não encontrei nos escritos que eu andei lendo. Mas o povo se revoltou e começaram a acontecer protestos, muitos protestos. E o povo de Deus se levantou em todo aquele país também pelo povo do país, até mesmo os que não eram cristãos, para que eles fossem livres. E sabe que Deus fez algo extraordinário ali. Aquele ditador que já estava desde o ano de 1974 no poder, ele foi retirado do poder, ele foi deposto, né? Infelizmente, sim, houveram revoltas, houveram mortes, né? Mas o povo foi livre. A partir daquele momento, não houve mais a ditadura naquele país. Né? Veio um grande avivamento sobre a igreja. Né? Veja que aquela igreja, uma igreja pequena que funcionava na casa de um pastor, com cerca de 80 pessoas, eles se uniram, né, em nome de Jesus, eles
estiveram ali, aquele povo avivado, tanto que aquela menina foi usada por Deus com um hino simples, algo que o Espírito Santo colocou na boca dela e ela saiu profetizando pela cidade e então o povo foi livre. O avivamento não é só sobre nós, ele envolve toda a comunidade e as pessoas que nos cercam. Então é algo muito precioso do céu que nós devemos buscar, sim.